Na primeira parte desse documento, São João Paulo II inicia com uma frase bíblica retirada do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9. Quem me vê, vê o Pai. Jesus respondeu desta forma àquele que o questionara. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe: há tanto tempo que estou convosco, e não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus diz a Filipe: Filipe, se você me vê, estás vendo o Pai. E há tanto tempo estou convosco. Há tanto tempo tenho ceiado convosco. Há tanto tempo tenho estado contigo. Quem me vê, vê o Pai. E o Pai está aonde o Filho está. Nessa parte da revelação da misericórdia, nós encontramos aquilo que seria um dos elementos fundamentais, ou seja, basilar de toda essa encíclica, de todo esse documento. O Papa João Paulo II afirma que uma concepção antropocêntrica e uma concepção teocêntrica não podem estar separadas, não podem estar agindo em dissonância, não é possível isso. Ele diz que um dos grandes feitos do Concílio Vaticano II foi trazer a reflexão para a Igreja, nos tempos atuais, sobre a unidade entre Theos, Deus, e Anthropos, o homem. O mistério do homem, diz o concílio, e aqui São João Paulo II faz menção, o mistério do homem é revelado ao próprio homem por Cristo. Portanto, nosso Senhor, quando diz a Filipe, eu estou convosco há tanto tempo, e quem me vê, vê o Pai, está dizendo a todos e cada um de nós, quem me vê, vê a si mesmo. Quem se encontra com as minhas palavras, quem se encontra comigo, encontra-se no mundo. Seria impossível pensar como seria o homem sem Deus. Portanto, não é possível pensar. No entanto, a modernidade trouxe consigo tantas coisas, tantos elementos que deixaram o homem com um fardo pesado e não com um fardo leve trazido por nosso Senhor. A realidade antropológica do homem e a realidade teológica, teocêntrica de Deus não podem estar distintas, não podem estar separadas, porque o homem é um ser que autotranscende para Deus. É um ser de substância espiritual. É um ser em comunhão com o Pai. O mesmo Concílio Vaticano II, em seu documento Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, nos diz no número 19 que o homem é vocacionado desde toda a eternidade para dialogar com Deus. Deus quer dialogar conosco. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer morar em nós. Ele quer habitar em nós. E nós não podemos viver sem isso. Portanto, o diálogo deve ser estabelecido da parte do homem para Deus. Porque Deus se entrega a nós. Deus se derrama a nós. Quero ler aqui um pedacinho, o próprio santo diz: enquanto várias correntes do pensamento humano do passado e do presente têm sido e continuam sendo marcadas pela tendência de separar e até mesmo contrapor essas duas dimensões, teocêntrica e antropocêntrica, o homem em Deus. No entanto, a Igreja procura, ao contrário de todos os que procuram separar, a Igreja procura unir, porque se trata de algo orgânico e profundo. Uni-los conjuntamente, e isso é um princípio fundamental da fé cristã. Quanto mais antropocêntrico, mais teocêntrico. Quanto mais o homem conhece, mais o homem conhece a Deus. Quanto mais o homem dialoga com Deus, mais o homem dá-se conta do próprio mistério que o envolve.
é necessário abrir mais e amplamente o nosso entendimento e o nosso coração ao próprio Cristo. A igreja precisa abrir o próprio coração. Nós, homens do século XXI, nós, homens e mulheres do terceiro milênio, precisamos abrir o nosso coração. São João Paulo II, no início do seu pontificado, dizia: "No te paura, não tenhas medo." E esse grito ele fez na sua primeira encíclica, A Redemptor Hominis. A encíclica Divis in Misericordiae, segundo o próprio autor, é sequencial à primeira encíclica, onde ele propõe a redenção do homem, o Redentor do homem. Deus que visita a humanidade para que a humanidade seja casa de Deus. Como nós cantamos no Salmo, Sião significa casa de Deus. Deus habitou, fez morada, amou a sua tenda entre nós, para que nós possamos falar com Ele, estar em constância e ouvir a sua voz. Nessa encíclica, falando sobre a encarnação, São João Paulo II diz que o conhecimento racional é indireto e é imperfeito, como o próprio São Paulo, na carta aos Romanos, nos diz. Deus, por meio das criaturas, se revela. A inteligência consegue captar através do mundo sensível, mas não é ainda a visão do Pai. Lembrem da pergunta: Senhor, quero ver o Pai. E o próprio Senhor diz a Felipe: quem me vê, vê o Pai. Nós encontramos dentro da Sagrada Escritura, dentro de todos os textos bíblicos, algo que poderíamos dizer que é uma luz inacessível, uma luz que não se alcança. E contudo, com a revelação, Deus se revela a nós. Antes de mais nada, na sua relação de amor para com o homem, na sua filantropia, na sua benignidade. Ou seja, tornam-se visíveis em Cristo e por meio de Cristo. Os bens invisíveis, os bens antes inacessíveis, tornam-se visíveis em Cristo. Muitas vezes falamos tanto de misericórdia e tratamos ela como se fosse mais um conceito, onde nós podemos anotar, rabiscar e simplesmente seguir a vida. Não. E o alerta é feito aqui. O domínio da terra, entendido de muitas formas pelo homem, de forma unilateral e superficial, não deixa espaço para a manifestação do sobrenatural. Será que temos ido ao Senhor e pedido a Ele: Senhor, mostra-nos o Pai? Por isso, o desejo dessa encíclica é inspirar na linguagem da revelação e da fé, linguagem eterna e ao mesmo tempo incomparável, pela simplicidade e profundidade, para com ela exprimir, mais uma vez, diante de Deus e dos homens, as grandes preocupações do nosso tempo. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. O mundo mesmo, sem o saber, é necessitado da misericórdia divina. Ainda que o homem não use bem das suas forças, Deus, porém, que vê o que é secreto, quer em Cristo, seu Filho, revelar o homem a si mesmo. Senhor, mostra-nos o Pai.